Nunca os chame de arconte, por Cameron Day, em 31 de janeiro de 2012. Este artigo está em construção, pois demorou muito para eu poder destilar essas informações em um formato acessível. Isso representará algumas peças muito importantes do quebra-cabeça geral de como mudaremos esse planeta e todo sobre ele para uma frequência ascendente do ser. Um aspecto-chave dessa mudança será a limpeza da consciência de toda a humanidade, o que não é uma tarefa pequena ou fácil, com certeza, porque os gado ainda estão pensando em religiões como o velho árabe, e o velho árabe melhor não ouvir esses discursos aqui metafísicos, porque não é para seu departamento, desde que o senhor é uma pessoa altamente comum, simpletona, medíocre, religiosa. O senhor ainda não saiu da floresta, então não venha se meter aqui com assunto que não lhe cabe, a qual o senhor ainda não tem a capacidade intelectual e muito menos a sabedoria de entender, ok, meu senhor? Então, para o senhor e todos aqueles que ainda estão na matriz das religiões, das drogas, que adoram se curar com droga, que ainda acredita em um alien Deus. Então, esse artigo não é para o senhor. O senhor diz que aliens não existem, né? Só porque o senhor não os vê, mas eu pergunto, o senhor vê o seu Deus? O senhor vê o seu Deus? Já ouviu? Pode até sentir, mas já ouviu? Não. Não é? Então como é que o senhor iria culpar alguém que já viu aliens? Quem é o senhor para duvidar de nós que vimos aliens? Então uma boa percentagem dessas pessoas que são capazes de vê-los são loucas? São idiotas como você? Certamente não, meu senhor muçulmano arábico. Certamente não. É o senhor que tem problema mental, que é esquizo, que toma drogas para se curar. Entendeu? Não a gente. Não nós que somos capazes, que tivemos, eu não vou dizer a oportunidade, mas eu empregaria mais essa palavra, o termo, a habilidade de vê-los, ok? Lidar com eles, saber de quem se trata, ok? Mas o senhor tem o maior medo de expor seus mestres, que o senhor descarta a possibilidade de vossa existência, certo? Então esse vídeo não é para o senhor, fique longe, porque a sua praia é sobre a putaria, a degradação moral das pessoas, o ódio contra o Brasil, a discriminação contra a raça branca e o Ocidente em geral. É a discriminação também contra as mulheres, pedofilia. Então, tudo isso é o seu departamento, é a sua realidade. Então, não se intrometa aqui, ok? Isso aqui são para as pessoas que já transmutaram tudo que existe na vida, entendeu? As pessoas que já pensam de um modo bastante diferente das demais acá. Já pensam além da comida, além da água, da existência física aqui. São pessoas que já transmutaram tudo isso. São pessoas que pensam além das drogas para se curar. E sabem se curar sozinhas, sem nada, sem ninguém ou nada, ok? Então fique na sua. Escrevi brevemente no ano passado sobre uma nuvem viva de sombras em torno desse planeta. É uma nuvem negra, entendeu? Uma nuvem totalmente de escuridão, de ignorância, que pervade tudo que existe aqui sobre esses povos.
pervadem esses povos que ainda vivem, alguns até por escolhas, com todos esses materiais aqui avalíveis para eles. Vivem em ignorância por escolhas e não por chances. Em torno desse planeta povoada por parasitas energéticos. E o pior de que os mestres são os seus escravos, os lacaios aqui. Esses seres parasitas optaram por experimentar as ilusões da separação, medo, escuridão, isolamento, conquista, escravidão, dor, sofrimento, tortura, egoísmo. O mais forte possível a fazer isso, eles se separaram completamente da luz do ser infinito. E o velho ainda pergunta: ok, quem é seu Deus? Pode explicar? A pessoa diz para ele que a fonte infinita que tudo criou não tem explicação, porque não é nada que se pode imaginar. O Deus, pelo menos para mim, não é um dragão com um pênis, um falos, um pênis do tamanho de uma vara bem grande, de 50 cm. O Deus para mim não tem isso, nem tem uma vagina, nem tem peito. O Deus para mim é uma fonte criadora. Tudo que existe pervade esse ser. Mas se o Senhor quer limitar ou mesmo definir seu Deus como um velho barbudo ou um dragão do pênis do tamanho de um jegue, então não é meu problema. O Senhor define o seu Deus, fique na sua, meu Senhor. É o seu problema. Eu não irei fazer o mesmo, eu não irei definir o meu Deus. Entendeu? Eu não irei definir. Eu sei que me criou e essa fonte não tem definição, porque eu não posso explicar quem ela seria. Ele poderia ser tudo que existe e nada disso por definição. Se o senhor não entende essa explicação básica, então eu vou lhe dar 2 conselhos. É por causa da sua idade, já está com Alzheimer, ou número 2, o senhor está muito nas drogas. O senhor toma muita droga para esquizofrenia, droga para outras finalidades, por outros motivos, outras razões, outras causas, etc. Então o senhor ficou assim por causa das drogas. Então não é o meu problema se o senhor é incapaz de entender o que eu e poucas pessoas nesse planeta como eu creio é capaz de processar, entendeu? De processar, de absorver tudo isto e compreender. O Senhor só vê as árvores, o Senhor não vê a floresta, o Senhor vê apenas a árvore, não vê o grande quadro de tudo. O Senhor só vê os menores, minúsculos detalhes das coisas. O Senhor quer tudo por definição, quer limitar tudo. E a fonte primária, primordial, para mim pelo menos, não tem definição. Ela pode ser tudo isto e não pode ser nada, é uma dicotomia. É um paradoxo. E o Senhor, se o Senhor não é capaz de entender tudo isso, então não vem aqui para fritar os meus neurônios. Ok, meu Senhor? Fique na sua que é melhor. Vá para o Old Fox Home, asilo de velhos. Esses seres se autodenominam arcontes, que significa governantes ou senhores, porque se veem como os governantes escravizadores da humanidade, também como deuses, mestres, anjos, etc. E por quê? Porque a manada aqui, elas fomentam eles, elas alimentam eles com louvores, com crenças à base de suplicações, de louvores, elas entregam seu poder para eles, entende? Quando você entrega o seu poder para terceiros, partes, terceira, você fica desempoderado. E quando você fica desempoderado, eles tentam
comandar e controlar tudo. E por causa de alguns, as minorias também pagam. E por isso que você vê esses países que mais são religiosos, não viu como tantos morreram com o vírus? Não viu? A China é religiosa, não importa que seja taoísta, não importa que seja comunista, eles são louvadores de dragões demoníacos alienos. Eles são como vocês, muçulmanos, cristãos, são todos louvadores de dragões, ok? Então, por que vocês estão morrendo em números altos? Por quê? E o Senhor falou, não, o Deus me salvou, até agora não peguei. Por que o Senhor não pegou? Porque o Senhor não sai. Saia para lá. Eu moro na Ásia, eu tenho que conviver com esses povos que espirravam, mesmo usando a máscara e eles não. Eles espirravam na minha cara, eles tossiam na minha cara. Eu tinha que comunar de ônibus e metrô. Eu tinha que sair e fazer as coisas. Porque senão eu não vou sobreviver, entendeu? Aí as pessoas, porque ninguém aqui vai me ajudar, então as pessoas, quando a gente comuta, a gente segrega em sociedade, pega os coletivos públicos, entra num shopping para fazer algo, então a gente fica suscetível a se contaminar mais facilmente. Então eu lhe digo para o Senhor, vá lá fora para ver se nos contamina. Segregue-se, é porque o Senhor é sedentário. O Senhor não sai de casa para nada, o Senhor tem medo, o Senhor é covarde. E o Senhor ainda fica a julgar os velhinhos brasileiros, né? O Senhor faz pior do que isso, o Senhor fala palavrão, o Senhor fala tudo sobre pedofilia, estupro, e o Senhor se atreve a julgar os velhinhos brasileiros que têm coragem, são mais ativos do que o Senhor e podem sair, etc. E ainda falam palavrões nos vídeos. Quem é o Senhor para julgá-lo? O Senhor não é nada, entendeu? O Senhor tem que ter uma reavaliação, auto-reavaliação de si mesmo, antes de se atrever a julgar o próximo até melhor do que o Senhor, ok? Então, os antigos gnósticos primeiro deram a eles esse então, vê como os governantes escravizadores da humanidade. Também os deuses, não apenas governantes, mas os deuses, né? Os deuses, os mestres de karma, são os overlords, os controladores, os deuses das religiões. E por isso que vários aqui que foram atingidos foram os religiosos, os mais atingidos de todos. Menos o Senhor. Aí, né, o Senhor sabe quem o Senhor é, um árabe aí no Brasil, muçulmano. O Senhor não foi atingido porque o Senhor não sai de casa, espera até o Senhor sair, para o Senhor ver. Os antigos gnósticos primeiro deram a eles esse título e seus escritos, com base em experiências psíquicas diretas com esses seres. Embora a inteligente escravidão e manipulação da humanidade por esse ser invisível tenha sido bastante bem sucedido até agora, porque eles, como o velho árabe, ele tem medo de sair, de se expor, então eles ocultam-se num véu negro da invisibilidade, porque eles sabem quem eles não são humanos, e nem Deus é humano, mas é tudo isso, é uma dicotomia, como eu falei. O Deus verdadeiro, ele não é humano, ele não é animal, ele não é dragão, esses que vocês louvam, eles não são alienes, os que vocês louvam também, ok? Então nunca os abordarei como meu governante ou superior de qualquer maneira. E como seu Deus? Você deveria dizer como também meu Deus, né? De qualquer maneira, assim como eu não consideraria os parasitas intestinais, as vermes físicas, como meus superiores. Mesmo que possam me causar desconforto físico até removê-las do meu sistema, o corpo. Nossos pensamentos têm poder, muito mais do que costumamos perceber. Palavras e títulos têm poder porque enquadram nossos pensamentos
em um certo conjunto de crenças sem que percebamos isso. Chamar um humano real de Sua Alteza automaticamente os coloca acima de você em sua mente. Chamar um juiz de Sua Excelência alcança a mesma coisa. Portanto, é muito importante que, quando você pensa sobre esses parasitas energéticos, nunca os chame de arconte, porque você estará literalmente entregando seu poder e energia ao fazê-lo. E isso também acontece quando você volta, você dá 4 anos de sua energia para eles. Ok? Prefiro chamá-los de ankle biters, ou mordedores de tornozelos. Isso permite que eles saibam exatamente o que penso deles, ou seja, que eles são parasitas humildes, uma infecção da consciência que será purgada, e espero que seja verdade, mas cedo ou tarde eles sejam purgados aqui desse planeta. O melhor planeta não, o sistema solar do meu sistema, através de uso adequado da minha vontade, através de clarificação e transmutação energéticas. Isso também serve para deixá-los com raiva, o que os expõe e os tornam mais fáceis de lidar. E eles saem da toca deles e mostram quem eles realmente são, que eles são os anjinhos, os mestres que eles tanto aparecem ser para seus lacaios aqui quando eles os canalizam, ok? Apesar de seu proclamado status de governantes, os deuses da humanidade, eles se escondem como pequenos vermes nas sombras de nossas mentes, enviando impulsos de emoções e pensamentos de baixa frequência ao nosso ego e corpos emocionais, a fim de obter uma frequência baixa, energia emocional que eles podem consumir. Como eles gostam de se esconder, precisam ser liberados ao ar livre para serem tratados. Então, uma dose saudável de respeito e um pouco de arrogância ou até mesmo ira são ingredientes necessários ao enfrentar esses parasitas. Tem que ter autoconfiança e autoritarismo, entendeu? Soberania. Porque eles não são melhores que, pelo menos eles não são melhores que eu, porque eu não me vejo como um corpo, eu sou além disto. Alright? Ok? E Deus, a fonte criadora mesmo, que eu me refiro, ela não faria mal a ninguém. É um ser maravilhoso, um ser supremo que o velho árabe resiste, evita a seguir. E ele segue o Deus dele porque ele sabe que é o Lúcifer. Lúcifer, esse mesmo. Eles que está por trás de todas as religiões que vocês louvam. E por que eles sugam suas energias? Por quê? Toma droga, bebe, vivem de religiões, vive de egoísmo, vive de ignorância. Não, quer dizer, ignorância aqui não quer dizer em seus vocabulários aí limitados, que é uma pessoa rude, bruta, não. Ignorância em qual? Falta de conhecimento. E com conhecimento você vai a outro planeta e vai ao inferno e sai de lá vitorioso, ok? Então o que eu quero dizer com isso é que o conhecimento salva. O verdadeiro Salvador, o verdadeiro Messias é o conhecimento. E agir por aí, não ter medo de nada. Por que eles sugam as vossas energias? Porque vocês vivem de pavor, vivem de medo. Tem medo até de vossas sombras. Tem medo de doenças. Tem medo de encarar o desconhecido. Tem medo do oculto. Tem medo de diabo. Tem medo disso e aquilo. Tem medo de um Deus alien. Isso é deplorável. Uma pequena história. Era uma vez, nesse mesmo planeta, em um passado distante, os seres humanos eram infinitamente mais impressionantes do que somos hoje. Já falei isso, já abordo isso em meus outros vídeos sobre a natureza dos nativos ancientes da Terra, a qual o velho árabe muçulmano maldito, refere-se a mim como Nederdal.
Bem, velho, eu vou falar claramente, eu preferia ser uma Netherdoll, ok? Do que ser um ser sauriano, reptiliano como o senhor, de baixo calão, que fala em pedofilia, estrupos, ódio de uma certa nação, ódio de um certo continente, ódio de um certo gênero sexual, só porque o senhor é homossexual. Eu preferia ser Netherdoll do que ser uma pessoa que não tem pudor, uma pessoa que vive de imoralidade, entendeu? Debocharia, de tudo que não presta. E o Senhor está melhorando agora com os meus sermões, porque eu tinha que vir aqui para ensinar o Senhor como se comportar, entendeu? Éramos seres totalmente telepáticos, muito altos por sinal, e um pouco transparentes. As peles deles eram tão esbranquecidas que parecia um ser transparente. E eles se alimentavam do sol, que por vez era muito menos frio naquele tempo. Não tinha esse solzão agora que temos de 30 graus, de 20 graus até. Era muito melhor. Antigamente dizia que uns 15 graus, 10 graus por aí. E também viviam de uma vegetação azul. Então, multidimensionais que podiam perceber e navegar simultaneamente em muitas dimensões ao mesmo tempo. Eles poderiam travegar por todo o espaço e tempo linear, né? E navegar todos essas constelações, esses planetas, esses mundos. Hoje em dia, o que a gente pode fazer? Nada. A gente podia criar com o nosso pensamento uma coisa que a gente não pode. Esse negócio de lei da atração ou do lei do campo magnético, tudo isso é porcaria. Leva anos para você pôr em prática. Se você quer aquela casa hoje em dia, você vai ter que suar. Você tem vários meios. Ou você faz um pacto com o Lúcifer e você vai pagar muito por isso. Vai pagar muito caro por isso. Ou você rouba, também vai pagar muito por isso. Rouba um banco, vai pagar muito por isso. Ou a terceira alternativa é que você é muito sortudo e herda de alguém uma casa. Quarto, ou você vai ter que lutar, que essa aí é a mais comum. A quarta é que você vai lutar como um condenado ou condenada, vai ter que batalhar e suar com o suor e o seu sangue para conseguir aquela casa, aquele carro, ok? Nada vem grátis e vem assim instantaneamente como abacadraba ou alakazam. Não existe isto. A matriz, como foi construída pelos esses arcontes, não sei arcontes, esses demiurgos, esses cabalos, não existe mais isso, porque eles bloquearam essa possibilidade da mente humana ao reduzir o nosso ADN, ok? O helix de nosso ADN. Então construímos vastas cidades com tecnologia que funcionava em harmonia com os campos energéticos da Terra. Poderíamos construir várias coisas só com pensamento e não matávamos os animais da maneira em que brutalmente o fazemos hoje em dia. Ok? E para hoje em dia, para conseguir algo para alguns de nós, para poupar 10 mil, a gente tem que lutar por 20, 30, 50 anos para poupar 20 mil miseráveis reais. Estávamos em total alinhamento com o nosso eu divino interior
enquanto nós expressávamos na fisicalidade de uma ampla variedade de maneiras de afirmar a vida. Essa expressão ilimitada do ser divino foi vista pelos mordedores de tornozelo como uma ameaça à sua própria existência, porque os miseráveis são tão azarentos, tão invejosos da acababilidade da sorte alheia, que eles fazem isto. E também a segunda agenda deles e planos e razão era que eles queriam estar em controle e queriam ser vistos como os deuses. Só assim a manada K iria implorar tudo que elas quisessem para eles, e em troca eles teriam algo de vocês, geralmente um sacrifício aqui, um sacrifício ali. Uma de suas famílias, um ser do membro de sua família tinha que ser sacrificado, ou você ficava doente se não pagasse em volta. E esta é a realidade em que temos hoje em dia. Veja aí os seus cultos, sejam religiosos abraâmicos, sejam de outras matrizes religiosas, afro, qualquer uma. Vocês têm que dar o seu poder para essas entidades para poder obter migalhas de pouco a pouco, porque a densidade é dominada por eles há muito tempo. Em outros mundos tem um terceiro, o mundo da densidade estaria, a terceira dimensão estaria completamente livre de suas manipulações, e a alimentação era algo que eles não poderiam permitir sem lutar, quer dizer, o sugamento de energias. Não era algo que eles obteriam facilmente de nós, como eles o fazem hoje em dia. E por quê? Culpam a manada, vocês, cada um de vocês. Seguem religiões que dão o seu poder à farmacopeia, aos hospitais, aos médicos, dão seu poder aos governos, etc. O problema para eles era que os humanos da Terra eram tão poderosos que podíamos literalmente afastá-los com um pensamento. Eles eram altamente psíquicos e podiam realmente criar milagres com um só pensamento. Poderiam matar com um pensamento, mas isso geralmente eles não fariam. Esses seres só têm poder sobre os outros que eles manipularam e colocaram em medo, que eles colocam em medo. Eles só têm poder para aqueles que são medrosos. Um pouquinho de doença, vamos para o SUS, vamos para o hospital. Os pessoais invadem e ocupam todos os espaços do hospital, esvaziam todas as prateleiras do supermercado, tiram todas as máscaras possíveis, compram todas sem pensar no próximo. Eu mesma tenho poucas máscaras em casa, eu mesma compro um pouquinho, só um ovo, um pouquinho de ovo, um pouquinho disso, um pouquinho aquilo, meio quilo de arroz, tá bom, se não tiver amanhã tudo bem. Eu não preciso estar nesse pânico, amanhã não vai ter alimento, isso e aquilo. Isso tudo é, como se fala, é euforia mental e também é paranoia, são coisas da mente, são paranoias mentais, ok? Claro que a gente tem que tomar cuidado, mas não precisa ser assim tão paranoicos, medo de morrer. Para aqueles que estão no sertão, esses aí estão livres de todos esses querer ou mesmo dessas preocupações. Claro que nós aqui na cidade, nós temos que nos preocupar por nossos bem entes queridos, né? Pode ser os nossos idosos, nossos filhos, etc. Mas para aqueles como eu, que já não podem se preocupar muito, então não façam isso, não se preocupem. Relaxa um pouco, relaxa. Deixa só aqueles que têm família para se preocuparem e realmente tomar uma decisão assim paranoica de
esvaziar as prateleiras, supermercados, mas não precisa ir para o hospital, minha gente. Parem com paranoias. Tem curas aqui online, tem curas. Limão, cura mais que você pode imaginar. O apple cider vinegar, o vinagre do apple cider. Eu não sei como falar no português, apple cider. Da maçã, o vinagre da maçã. Ajuda muito a tirar muitas coisas ruins. O faste, o jejum também ajuda muito a limpar as toxinas do corpo, que de outra maneira convidariam mais os vírus para se alojar, e também fortalece mais o sistema imune do corpo da gente. Nós temos a cura, que a gente não precisa procurar em hospitais, mas quem quiser pode ir. Quem quiser ir morrer, vai para lá e vai para o hospital e morre e fica nesse pânico, porque o pânico quem mata mais, é o pânico. É a mente, é o medo, é o temor. Veja os velhinhos não estão nem aí, veja os vídeos dos velhinhos, não estão nem aí a maioria. Velhinhos fortes, agilosos, sadios. Parabéns para vocês, cada um de vocês. Já batalharam muito na vida, já passaram por várias pandemias, por pestilências, por fome, famino, etc. Entende? Então, eles não ligam mais. Só querem viver os últimos anos, os últimos meses que eles têm na Terra. Não se preocupam. Não são sedentários. Os velhinhos do Brasil são muito fortes e agilosos. Parabéns para cada um de vocês. Eu nunca vi uns velhinhos assim na Ásia ou aqui fora, nunca. Ou na Europa ou na Norte América, nunca vi. Parabéns para vocês, velhinhos do Brasil. Então, estão de parabéns por sua energia, sua vitalidade. Então, esses seres só têm poder sobre os outros, que eles manipularam. Um ser humano plenamente consciente, que conhece seu eu divino interior, não pode ser dominado por esses seres parasitas de forma alguma. Os mordedores de tornozelo serão simplesmente, metaforicamente, espancados por mau comportamento e mandados embora, ou queimados. No entanto, esses mordedores de tornozelo são possivelmente os manipuladores mais inteligentes e picaretas do universo, simplesmente porque tudo que eles sabem é manipulação e enganação. Afinal, a prática leva à perfeição. Eles estudaram esses humanos imensamente poderosos, desejando o poder e a energia que eles poderiam drenar deles. Eles vieram cá, encontraram já nativos humanos, contrário que menos ameba, cérebro de amebas idiotas, preferem acreditar que não, os anarquistas nos criaram. E aí criou-se o gênesis de todas as mentiras, em que existe um Deus, e eles são os Anunnakis, e eles são nossos deuses, eles nos criaram, afinal de contas. E nada é tão ao contrário como isto. Eles não nos criaram, foi a fonte suprema, infinita, que nos criaram. E quando eles colocaram seus pezões acá, eles já encontraram raças aqui muito evoluídas, que chegaram de outros planetas, possivelmente, claro, e já estavam acá. E o que eles fizeram? Eles tentaram enganar alguns deles, desse grupo aqui na Terra, e tê-los como seus lacaios, infiltrar-se dentro deles e tornarem-se líderes dos outros, para melhor manipular os outros seres aqui, entendeu? E foi assim como tudo aconteceu, mas não foi de uma noite para o dia, foi gradualmente.
em sequências. Descobriu a maneira de manipular, conquistá-los e escravizá-los. Eles criaram um plano para manipular com muito cuidado, né, que levou anos para ser executado e concluído. Foi de pouquinho em pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Alguns humanos em posições de poder, cometendo um erro inocente com repercussões terríveis e cataclísmicos. Esses humanos estavam experimentando novos métodos de aproveitar e transmitir energia em grandes quantidades. Tecnologia. Tecnologia não é de agora, é anciente, desde o tempo das Atlântidas. E eles foram iludidos pelos Anunnakis com tecnologia, pelos aliens com tecnologias. Foram enganados. E foram justamente essa tecnologia que causou a queda das Atlântidas, a queda dos seres humanos aqui. Os experimentos foram sem precedentes e muito ambiciosos. Eles implementaram um tipo de tecnologia sem sabedoria. E muita tecnologia sem sabedoria é uma catástrofe. E muita sabedoria com pouca tecnologia, eu diria que não é bem assim um avanço social, um avanço tecnológico, né? Mas ainda é melhor ter sabedoria sem tecnologia. Eu ainda prefiro isso do que só ter tecnologia sem a sabedoria. E nós estamos repetindo essa história aqui. E eu sinto que isso poderia ser o final das espécies aqui. Se os seres humanos continuarem com essas tecnologias sem freio, sem pensar, sem antes ter o conhecimento do que isso nos levará, então eu sinto pela raça humana, somente esse negócio de fugir, 5G, etc., que facilita muito também a degeneração neurônica do cérebro dos seres sentientes aqui, sencientes. Ambiciosos demais, porque os mordedores de tornozelo estavam secretamente influenciando alguns desses seres humanos através de sua mente egóica para empurrar o envelope do que se pensava ser possível. Eles enganaram com tecnologias, sabendo que a tecnologia poderia ser a queda deles, a queda do império deles, das civilizações deles. Quando uma fase avançada de teste no polo norte do planeta deu errado, esse dispositivo grande, extremamente poderoso, explodiu com tanta força que causou tremendo cataclismo no planeta, derretendo rapidamente enormes faixas de gelo e criando uma inundação que destruiu quase todas as áreas costeiras do planeta em um dia. A grande quantidade de mortes e destruição era inimaginável. E apenas um remanescente de muitos bilhões de humanos sobreviveram. Pesadamente traumatizados, sofridos pela perda de seus entes queridos e concentrados apenas na sobrevivência da espécie física, eles fugiram para locais seguros para tentar reconstruir sua outrora grande civilização. Ou eu imagino assim que eles vieram da África, isso aconteceu na África, esse cataclismo, aí eles vieram para as Atlântidas, que eram Américas. Essa história parece muito com o que conhecemos como a queda da Atlântida, mas na verdade ocorreu muito antes da civilização da Atlântida, mesmo que tenha aparecido de maneira semelhante muitos séculos depois. Mas quando esses povos da África, Luméria, antiga Suméria e Luméria, migraram para as Américas, já encontraram os nativos lá, que antes era a Europa e as Américas era um só continente. Quando eu digo nativos, entre aspas, não quero dizer esses povos que vocês veem agora xamânicos, que vieram oriundos da África e da Ásia.
Esses povos são do Antigo Egito, ok? O que aconteceu foi quando eles destruíram seus próprios continentes africanos por ambições, eles vieram para as Américas. E eles tiveram muita luta lá com os indígenas de lá, que já eram pessoas que também vieram da Europa, já estavam nas Américas. Teve muito problema com eles lá, problemas étnicos, que até alguns desses povos que eram bem altos, que viviam nas Américas, pediram para ir embora, porque eles não queriam ficar com aqueles povos que vieram do Anciente Egito para as Américas. Alguns deles pediram para ir embora e alguns deles foram para dentro da terra e fizeram cavernas e ainda estão lá. Outros foram totalmente decimados, genocidados, exterminados pelos controladores e por um vírus que os deixaram em coma e não sobreviveram. Ok? Eles ficaram loucos. Esse vírus deixava as pessoas loucas e também deixaram-nas em coma. Então foi isso que aconteceu na história da Terra, não contadas por seus textos acadêmicos nas escolas. O incrível trauma dessa experiência causou uma perda de percepção nos sobreviventes, tornando-os menos conscientes das nossas dimensões, que estão sempre a se misturar com a terceira densidade. Eles simplesmente não tinham tempo para se concentrar em nenhuma outra densidade além desta, porque sua sobrevivência física dependia de serem totalmente focadas no reino físico. Ao mesmo tempo, a profunda dor emocional, sofrimentos e ferimentos do humano deram os mordedores do tornozelo, os controladores, uma quantidade enorme de energia de baixa frequência que eles poderiam consumir, permitindo que se deitassem com o sofrimento dos humanos sobreviventes e se tornassem mais poderosos. Os mordedores do tornozelo descobriram que enquanto estivessem cuidadosamente escondidos, poderiam enviar uma pequena forma de pensamento para as mentes dos humanas traumatizadas, lembrando-os de tudo que havia perdido. Isso criaria uma cascata de pensamento e emoções dolorosas na pessoa, que geraria alimentos mais energéticos para os mordedores de tornozelos. À medida que cada geração subsequente da humanidade nasceu, os mordedores de tornozelo, ou os cabal, os demiurgos, se tornaram mais ousados e instituíram um programa de interferência direta na consciência humana. Eles subliminarmente programaram os humanos a serem cegos à sua presença. Ou seja, a gente não pode vê-los daí, ou são deuses, são demônios, são isso e aquilo, porque não podemos vê-los, são ocultos. Mas isso é tudo tecnologia. Eles podem se ocultar em um campo magnético de invisibilidade. É fácil para eles. Eles têm essa tecnologia que deram para alguns chineses, ok? Mas não para todos, mas deram para alguns chineses. Porque os chineses têm parte com o dragão, se não sabe. Então tudo que é implementado aqui na Terra para destruir a raça humana, vem primeiro para a Ásia. Eles dão para os asiáticos para implementar para o resto do mundo, ok? Pode ser tecnologia, pandêmicos, etc. Permitindo-lhe influenciar mais diretamente os pensamentos de uma pessoa. Eles também programaram a consciência humana para se afastar de qualquer menção aos mordedores, a eles mesmos, ou sua influência sombria sobre os seres humanos. De modo que, quando confrontados com essas informações, a resposta imediata de uma pessoa será descrença, ridículo e zombaria. É como eles
Eles influenciam tanto a mente de um ser como o velho árabe, o muçulmano, que quando a gente tem outro material para abrir a mente das manadas aqui, as manadas que vivem em uma ignorância perpétua, uma ignorância metafísica perpétua, eles vão taxar aquelas pessoas como louca, pessoas drogadas, mesmo que a gente não tome nenhum remédio, nem um sorrisal eu tomo, nem um sorrisal, nem para dores eu tomo, nem café eu tomo, ok? A minha comida é só frutas, baseada só em frutas e verduras, pelo menos 95% frutas e verduras. Eu sou quase vegetariana, ok? 95% é só fruta e vegetais. Então eles dizem que essa pessoa, esse homem, essa mulher está louca. Esse ser foi comprado disso, aquilo, outro. Esse ser é o anticristo. Esse ser não sabe o que está a falar. Esse ser está no caminho errado. Esse ser está influenciado pelo Satanás, quando a verdade, o oposto é verdade. Ok? É assim que são as coisas. Então, eles são alvos de zombarias, né? De descrença, de ridículo, etc. E até mesmo eu diria, de isolamento. Porque quando as pessoas veem as pessoas assim, eles ficam com medo até e se afastam, não querem nada com a gente. E é melhor pra gente, o velho árabe falou, ainda bem que pessoas como você não são a norma, não são comum. Ele falou, felizmente as pessoas como você não são comum. Infelizmente não são, meu senhor, porque se fosse, eu lhe garanto que o mundo seria muito melhor amanhã. Não mais fome, não mais necessidades, não mais luta para a sobrevivência, ok? Não mais discriminação com gêneros, com cor de pele, com nada, com os animais, não mais tortura dos animais e não mais o que o Senhor gosta, que é pedofilia, estupros e abusos às mulheres, ok? Se dependesse de mim, se tivesse pessoas como eu, o mundo amanhã seria quase que perfeito, seria Eden, Nirvana aqui na Terra. Pode ficar claro disto. Por fim, em seu movimento mais brilhantemente sinistro, eles reprogramaram o ego humano para se parecer com seus próprios ego. E como eles fizeram isso? Eles misturaram seu DNA com dos deles, ok? Eles misturaram a raça humana aqui com os deles, principalmente eles se infiltraram na reencarnação da alma, de alma, tipo, ok, você tinha um grupo de alma que era mais elevado, mais progressista, mais evoluído. Aí eles, na hora que você nasceu, eu estava para nascer, eles se infiltraram e puxaram seu grupo de alma dali e se infiltraram nela, fazendo você um grupo de alma deles, ok? Entendeu? Ou eles se misturam mesmo através de DNA, ADNs, ok? E é assim que acontece. Aí as pessoas crescem sem consciência, fazendo só o mal, fazendo só sujeira na terra, poluindo a terra. E eu digo assim, quando falo em sujeira, metaforicamente, eu não quero dizer sujeira literalmente. Isso também inclui, mas não é o que eu estou tentando dizer. O que eu estou tentando dizer é que eles trazem imoralidade e debaucharia para degradar o level de frequência da Terra e incentivaram a consciência do ego a dominar todos os outros níveis de nosso ser. Eles essencialmente reprogramaram os humanos para serem como eles, medrosos, ciumentos, mesquinhos, desonestos, brutais, escravizadores, assassinos, implacáveis, corruptos, punitivos, etc.
Isso assegurava que os humanos seriam fáceis de gerenciar como fonte energética de alimentos por milhares e milhares de anos, milênios, né? Essas camadas de programação então em vigor no sistema de pensamento humano, desde então, perpetuou as desventuras discordantes que conhecemos como história humana. Desde hoje em dia, raça contra raça, brancos contra negros, negros contra brancos, contra asiáticos, asiáticos contra brancos e contra negros. E isso tudo já é um jogo para colocar um grupo de Homo sapiens contra o outro, entendeu? É os jogos manipuladores deles, ficam em cima lá, os velhos anciões, os dragões, os mais velhos anciões dos dragões, ficam manipulando, fazendo isto e aquilo brigar. Agora culpa um, culpa o outro. A China também está a culpar o Ocidente e os Estados Unidos pelo vírus, ok? E os outros culpam a China, qual eu não poderia também culpá-los por isso, né? Porque realmente vieram da China, o vírus veio da China o vírus e vem da China, a maioria dos vírus vem da China, ok? E não podemos fechar um olho e fingir que isso não está a acontecer, que não aconteceu até agora. Os SARS, H1N1, Corona, tudo isso foram criados pelos dragões que usaram esses povos desses asiáticos aí para criar o vírus para eles. Por trás disso estão os dragões, que muitas pessoas não querem acreditar, não querem crer, ok? Fecham os ouvidos para não ouvir, fecham os olhos para não ver, não ler. E ficam assim, e depois ficam reclamando e vão parar no hospital. O hospital tão cheio, sem mais leito. Já agora, daqui a pouco não terá mais drogas para saciar o medo de vocês de morrerem. Quando vocês têm toda a potencialidade de se curar sozinhos, como eu faço a mim mesma, eu com 54 anos, não tomo um remédio sequer, não como 3 vezes ao dia, não bebo 3 vezes ao dia ou mais, não bebo. Como eu falei, eu como, mas é frutas, entendeu? Então eu sou um exemplo muito grande para a humanidade repensar o que eles precisam na verdade. Muitas vezes o que eles pensam que eles precisam é o que eles querem e não o que eles precisam na realidade. Eu não falo pelos outros que tem que carregar peso, eu também tenho que carregar peso, eu carrego, entende? Aí a pessoa pode dizer, a gente precisa muito de carne, porque sem carne, como é que a gente vai pegar peso e trabalhar como faxineira isso aquilo? Ei, eu trabalho em casa como faxineira, ok? Não nas casas dos outros, aqui em casa. Faço tudo. Limpo o freezer, limpo a geladeira, limpo o chão. É laudria fazer, que laudria quer dizer o pano para estender. Que mais? Os móveis para limpar, espanar, limpar com aqueles sanitizers para tirar os germes. Lavar prato nas mãos, sem máquina, mas as roupas eu coloco na máquina, claro. Cozinhar, ok? Cozinhar. E sair ainda para fazer as compras e carregar peso. Entende? Eu não como muita carne, então muitas pessoas diriam, a gente precisa de carne porque a gente tem que fazer isso e aquilo. Talvez o homem, o corpo do homem macho, ele precisa ainda mais de carne do que a mulher. Mas tem exceções. Um cara que fica em casa, não faz nada, senta-se, não faz faxina, ele não vai precisar de carne. Sinto muito, meu senhor. Ou você aí, de cara, você não vai precisar. Para de ser carnívoros. Come mais verduras e frutas e vê como você vai ficar mais energético. Ok?
Isso não é não é uma pauta para promover o vegetarianismo, não. Mas é para abrir a consciência das pessoas do que eles realmente precisam e não o que o ego deles querem. Comem tudo que move come. Isso é uma barbaridade. Eu sei que para muitos uma delicacia de um animal é ok, é gostoso, isso e aquilo. Alguns realmente, genuinamente necessitam de proteínas, mas tem outras coisas que ah, você pode coletar como proteínas, como tem pó de proteína, tem proteína do feijão em pó, tem o ovo, né? Tem a banana com leite de soja até, que você pode misturar, tem o maca, tem outras formas de proteína, ok? Que você pode tirar da natureza de alguns vegetais até, sem precisar de fazer aquele animal sofrer. E quando o velho árabe diz, mas por que você come vegetais? Os vegetais também não são seres sentientes? Sim, são. Mas eles não têm sangue, eles não sangram como os animais, eles não berram. Se berram, eu não vejo. Mas o que você pode fazer é dizer, por favor, obrigada e desculpa. Isso que eu faço quando eu arranco uma erva. Eu arranco umas folhinhas de erva, eu digo, por favor, obrigada e desculpa. Desculpa. E eu faço de maneira bem forte para não provocar dor. Se eles realmente sentem dor, eu não quero que as plantinhas que eu amo tanto sintam dor, porque eu até resgato plantinhas lá de embaixo do prédio que eles jogam fora no lixo e eu trago para casa, eu planto e de uma hora para outra elas ficam uma árvore enorme, linda. Por quê? Por causa da energia do seu coração, é o amor de seu coração. E o velho aqui árabe também, ou não árabe, asiático, muçulmano, que eu tive a má sorte de casar, fica, porque você faz isso, traz animais e plantas do lado de fora. Por que não deixa lá pra fora mesmo? Deixa lá pra fora pra quem vir pra cá. Nossa, você é horrível isso aqui. Não, ele é que é horrível. Falo, é você que é horrível. Eu vou fazer isso, você querendo ou não. Porque eu sempre fiz em meu país, ok? E você não vai me impedir de fazer isso, não. Se você não faz o bem, o problema é seu, meu senhor. Mas eu vou fazer. Você não vai me impedir. É igual o velho árabe muçulmano. O que eles têm de comum? Muçulmanos, minha gente, muçulmanos, religiosos, rezam 5 vezes ao dia, mas o coração é podre como um esgoto séptico de hospitais. Esses são esses povos que vocês chamam de muçulmanos para você. Trago animais, espera aí que eu vou jogar fora, Vou jogar fora bem longe, o velho maldito diz. Por que uma miséria dessa não pega coronavírus? Por quê? Porque esses miseráveis só programam as pessoas do bem a pegar o coronavírus e morrer. Porque gente ruim não estão a morrer. Pode dizer que eu sou um pouco inconsistente, né? Que eu sou contraditória, mas eu sou um tipo de pessoa que eu sou boa para quem merece. Os animais me adoram, as crianças me adoram, as plantas me adoram. Mas quando se trata de humanos ruins, principalmente aqueles que rezam 5 vezes aos dias e têm um coração podre, como um tanque séptico de hospital. Então eu não tenho um desculpa para ser ruim, entendeu? Eu não tenho mesmo desculpa para ser ruim, eu sou ruim mesmo para essas pessoas. E eu tenho todo o direito de ser e me defender deles. Ou quando fora corpo, eu descobri que a primeira vez dos alimentos no Japão, essa estrutura existe uma densidade mais alta do que essa. Portanto, só pode ser recebida fisicamente ou quando fora do corpo.
Eu descobri pela primeira vez em 1997, durante uma jornada fora do corpo, mas não fazia ideia do que era. Foi muito rapidamente interceptada por dois seres que se disfarçaram de guias, mas sua energia parecia mais um guarda da prisão do que qualquer tipo de guia benevolente. Eles são os demiurgos. Mas eu já fui para o astral, mas eles não me guiaram, eles não me viram. Eu já fui para o inferno, já fui para o purgatório, já fui para outros planetas e eles não me viram, eu me escondi. Ao longo dos anos, coletei informações sobre essa grade de controle, mas ainda não sei o quanto gostaria. Aqui está o que eu sei. Essa estrutura é como uma rede escura de energia que circunda o planeta, pesada e opressiva. Serve para bloquear as energias que chegam à Terra a partir do núcleo galáctico e de outras partes da galáxia, mas não pode detê-las completamente. A grande é programada com feedback negativo, que envia sinais sutis para a mente subconsciente e o ego, para manter as pessoas forçadas em crenças de baixas frequências e padrões de pensamento. Eu discordo com essa parte, porque geralmente não existe mais espaço para pensar assim hoje em dia, com tantas informações expostas pela mídia, aqui na internet, pelos livros. Não existe mais espaço para você vir cá e falar: ah, eu não sabia. A não ser que você viva no sertão, que você viva num estado muito precário, sem a internet, sem livros, sem nada. Você é muito pobre. Aí eu entendo, realmente você é perdoado. Mas quando trata-se de pessoas que usam a internet para fins nefastos, para enganar as pessoas, para sexo saiba, isto e aquilo, para enganar, para usar como estelionatismo, né? Isso aí não tem perdão. Isso aí são pessoas de baixo calão, são pessoas geralmente também até religiosas. Por incrível que pareça, são pessoas que dizem ser religiosas, que fazem esse tipo de atos nefastos, que é muito contraditório aquilo que eles dizem seguir e que dizem seguir um Deus. Que tipo de Deus é este que lhes ensina tudo isto? A usar a internet para sexo saiba, para estelionatar, para enganar as pessoas, para ver coisas que nada tem a ver com te ensinar, com te abrir os horizontes. Então eu não culpo totalmente esses demiurgos. As pessoas hoje em dia fazem porcaria porque querem, a não ser os jovens, os menores que não sabem, não tem, e as crianças, os animais, os idosos que não têm não são expostos a tudo isto, não são expostos a esses conhecimentos. Então, a essas pessoas elas são perdoadas, mas as outras eu não sei bem. Olha o Tiringa, você não vê o canal a Comédia Selvagem. Tiringa é uma pessoa que é analfabeta, ok? Mas ele tem, pelo menos ele tem assim um conhecimento, apesar de ele ser um pouco rude, principalmente com os animais, com alguns animais, que essa é uma coisa que ele deve deletar da vida dele, né? Tirar da vida dele, se ele quer realmente progredir psiquicamente e de modo evoluir, né? Para a evolução dele, ele vai ter que ser menos rude para com os animais, como eu vi ele em cima de um burro. Para mim isso é uma coisa inadmissível hoje em dia. Não tem mais espaço para isso. E a pior coisa é os outros rindo dele fazer isso. Ao invés de repreendê-lo, dizer: para com isso, você está a abusar o animal, subindo no animal, puxando as orelhas e batendo com o pé na barriga do pobrezinho, do burrinho. Isso é uma coisa inadmissível hoje em dia. E as pessoas que veem isso
tem que protestar, fazer algo, impedir. Se você vê um mal, impeça. Nem que você chegue a perigo. Eu já me meti a minha cara em muitas coisas, entendeu? Impedi muitas coisas ruins, como vi um homem querendo jogar a mulher fora do parapeito do nono andar. Eu impedi, eu fui lá perto. As pessoas não faziam nada. Eu fui lá, eu me intrometi, chamei a polícia e falei para ele que eu ia chamar a polícia. E quando eu via umas pessoas querendo bater nas crianças também, eu impedia. E principalmente animais. Nossa, eu fico uma fera. Nem que eles venham brigar comigo, eu não quero saber. Se vir brigar comigo, venha. Aí eu vou me defender também. A grande suporte aos coletores de mordedor de tornozelo, que são seres vivos semelhantes a amebas que se conectam a quase todas as pessoas no planeta, absorvendo todas as energias de baixa frequência que emitimos em nossas vidas diárias. Os demiurgos, né, viajam através dessa grade para resolver problemas ou oprimir diretamente uma pessoa cuja frequência de energia está ficando alta demais. Aí eles tentam te colocar para baixo. Como? Colocando uma pessoa nefasta em teu caminho para te tentar te desviar, de distrair de tuas agendas, de tua evolução mental. Ou ele faz você fazer uma coisa ruim, como de repente fazer uma coisa que você jamais faria, como roubar, matar alguém, etc. Os chefes na hierarquia da paraconista, dos arcontes, geralmente aparecem com uma aparência humanoide reptiliana, embora possa se disfarçar com muitas aparências diferentes. Às vezes eu acho que eles nem são reptilianos, eles são manchas negras, são seres do fundo do cosmos, do buraco negro, ok? Eles são manchas negras. Lá atrás, nos anos 70, ainda crescendo a menina pequena, eu lia muito aqueles almanacs do Disney, sabia? Aqueles almanacs do Disney, tipo Tio Patinhas, Maga Patológica, a Mickey, Minnie. E em um dessas séries eu lia muito sobre um tal de mancha negra. Exatamente, essa mancha negra. Aquilo lá atrás eles já queriam pôr uma mensagem em nossa cabeça. Mas eu era muito menina, o tempo ainda não estava maduro para eu saber. Tinha apenas 7 anos, 6 anos de idade, eu não sabia melhor. Então eu não sabia do que se tratava. Mas hoje em dia eu começo a pensar melhor e eu vejo que o que aqueles gibis, né, como a gente falava no Nordeste, chamava aquelas coisas lá de gibi, revistas em quadrinhos, gibi. Então, aquelas coisas lá, a gente lá queria passar uma informação que lá atrás a gente não sabia. E agora, hoje, eu, já nessa idade, eu compreendo. Você pode estar se perguntando o que seria a natureza humana sem esses mordedores de tornozelo e sua grade de controle escura. O que foi pensado como a natureza humana: mentir, trapacear, roubar, estrupar, escravizar, assassinar, pedofilia, é um programa falso instalado na mente humana. E não é verdadeiramente a natureza humana. E também de matar animais, torturar animais, abusar animais. Eu sempre coloco isso em fases. Por quê? Porque as pessoas só pensam nas suas espécies e deixam os pobrezinhos dos animais de lado. E essas são as criaturas que mais precisam de nosso apoio e nosso cuidado nesses planetas controlados. A verdadeira natureza humana é compassiva, ambiciosa, sensível, amorosa, caridosa, perdoadora, cooperativa, empática, criativa, energética, alegre, inquisitiva, irreprimível, inconformista, animadora e divina. Para restabelecer nossa verdadeira natureza humana, precisamos abandonar a falsa programação dos
dos controladores ou dos escravazistas, né? Os demiurgos. Restaurando sua natureza. A restauração da sua consciência de que você é divino é a principal razão pela qual esse site aqui existe. As ferramentas de limpeza de energias são projetadas para permitir que você dissolva suavemente as falsas camadas de ilusões que foram colocadas em sua consciência por muitas vidas, para que você possa redescobrir seu eu superior, que é realmente o seu eu divino interior. Começamos a cada encarnação com o nosso eu divino completamente assentado no centro do coração de nossos corpos físicos, que é a chakra do coração, que é o plexo solar. E é por isso que as crianças são tão energéticas, maravilhosas e divinas também, né? Inocentes. Então quando uma peste humana dessa mata uma criança, essa pessoa está possessa por um demônio, um alien demônio. Eles não estão em si. Essa pessoa merece ser reciclada e não viver mais, porque uma criança, que mal pode uma criança fazer ao próximo? Gente, entende? Eu criei 5 como a neta e não fiz mal a eles, só fiz o bem. Mesmo assim, só retribuíram com o mal para mim, ingratidão. Mas tudo bem, porque a minha consciência está limpa. O importa é que a gente faz o bem e não que a gente recebemos o bem, entendeu? É melhor dar do que receber. Pelo menos você lucra um bom senso em que você tem a sua consciência limpa e eles não terão no futuro, se eles não mudar daqui para frente. Então, quando figuras de autoridade, mídia, colegas e graus de controle sombria e o mundo em geral convencem a criança de que não são divinas, essa energia divina interna deixa o corpo e fica acima de uma pessoa. Essa é a mesma coisa que os animais são divinos, não apenas humanos, mas os animais também são divinos, esperando pacientemente ser reintegrada de volta ao coração, centro, mais uma vez. Como nossa energia divina está aparentemente acima de nós, é denominada eu superior. Portanto, a partir desse momento, sempre que você ouvir eu superior, ou ser divino, né? O ser divino todo, em qualquer uma das gravações de ajuda da ascensão ou em qualquer outro lugar, substitua o eu interior e observe a mudança sutil, mais poderosa em sua consciência, que surge dessa mudança. Em vez de ver a luz do seu eu divino acima de você, veja-a emanando do seu centro cardíaco ou seu plexo solar. Em vez de trazer para você um aspecto de sua natureza divina, você o estará expandindo profundamente dentro de você. Pode parecer uma coisa pequena, mas essa diferença é muito poderosa, garanto. Uma vez que sua divina luz interior se expande do seu coração e rodeia todo o seu corpo, você pode enviar um raio de energia amorosa para o núcleo do planeta, interagindo energicamente com ele. Tudo isso pode ser feito sem chamar muita atenção dos controladores para si mesmo. Portanto, atenha-se a isso quando precisar de uma experiência energética suave, fácil, estimulante, com um mínimo de empurrão da grade de controle. Isso também pode afastar o mal. Imagina se todos os seres humanos evoluídos se juntarem psiquicamente e desejar que esse vírus vá, ele vai em um dia. Ou uma hora daqui a uma hora, se todos os seres humanos se juntarem em meditação e desejá-lo fora desse planeta e fora desse solar sistema, ele vai se desintegrar e se desmolecular em poucos minutos ou horas. Eu faço isto. Às vezes leva até fração de segundos e não de minutos. Quando a gente se junta para fazer isto, imagina o potencial que a gente extrai de dentro de cada um de nós.
Porque os humanos estão desunidos, os humanos estão separados. E é isso que alimenta essa força maligna que abrange esse solar sistema. Que só vem na grade de controle escuro. Como mencionei antes, uma das funções da grade de controle escuro é bloquear a energia que chega à Terra a partir do núcleo galáctico. Felizmente, essa grade foi enfraquecida e possui buracos, permitindo que a energia galáctica passe em quantidades cada vez maiores. E eles falaram o quê? Que isso era o quê? Ozônio Leia, as camadas do ozônio, né? Os controladores aqui em carne falaram: o homem estamos passando por um aquecimento global, é o ozônio Leia da atmosfera, a camada atmosférica está com um buraco. Na verdade, esse buraco foi para passar ajuda lá de fora do multiverso para aqui, para ajudar os seres humanos a acordarem, a despertar para esse momento tão crucial em que passamos. Não há mais espaço para coisas simpletonas, para anarquias, para infantilidade. Acordem, acordem. Porque o futuro do nosso sistema galáctico depende de cada um de nós que habitam esses espaços. E se a gente não fizer algo, então a gente vai ser novamente agarrado nas garras desses monstros que nos prendem a cá. Os mordedores do tornozelo sabem que seu tempo está quase acabando e estão fazendo desesperadamente tudo o que podem para manter a consciência humana em um estado de baixa frequência. Um resultado de seu crescente desespero é que eles estão interferindo agressivamente com quem está aumentando sua consciência e sua frequência. Nós somos bombardeados com ódio das pessoas ao nosso redor, com maltratos, com ingratidão, para alguns, não eu, alguns são bombardeados com doenças e com todo tipo de azar, e com as manadas que nos odeiam, ok? Isso significa-se que você, e isso significa eu. Isso é guerra para eles. E farão o que puderem para manter você, eu e todos se sentindo tristes, medrosos, separados, deprimidos, sem poder. Uma olhada nas notícias confirmará isso, né? A notícia só vem calamidades, só vem sofrimento, só vem tudo de baixas frequências. Nenhuma notícia é uma notícia boa, né? É tudo sobre coisas ruins para baixar a imunidade humana aqui em suas frequências. Então, o que você pode fazer para ajudar nessa situação? Muito! O treinamento básico em limpeza de energia é dado livremente no sistema de autolimpeza. Tem aí o vídeo, diga aos mestres de karmas que eu sou soberano. Lá eu acho que mostra como se limpar. Tem um vídeo aí nesse canal. Você precisa, no português, o outro agora atualmente está em inglês, ninguém vai entender. Você precisará aplicar as pequenas mudanças no foco que escrevi acima, para que esteja plenamente consciente de que está explorando seu próprio poder divino interior e liberando-a. Lembre-se sempre de que você é o poder pelo qual esses mordedores de tornozelo cobiçam e se alimentam. Eles fingem ser fortes, mas sua força vem de você. Os mordedores de tornozelo, ou os demiurgos, não tem nada que esteja em qualquer lugar perto tão poderoso quanto o único ser humano com plena consciência de sua verdadeira natureza divina. Uma vez que sua luz divina interior esteja expandida e você esteja conectado ao núcleo da Terra, imagine que você esteja projetando um feixe de luz do seu núcleo interno divino diretamente para o núcleo da galáxia. Seu feixe de luz perfurará o
da grade de controle. Mas às vezes eu fico imaginando, e se isso aqui já foi um plano para coletar nossas energias? Imagina se os seres humanos realmente focar nisso tudo e por trás daquelas grades tiver um grupo de aliens já esperando para coletar essas energias. Então aí o que? Chegará ao núcleo galáctico quase instantaneamente. Então diga ao núcleo galáctico: eu estou pronta para ser um conduíto galáctico. Nesse ponto você receberá um fluxo cósmico de energia galáctica. Essa é uma pequena mudança na maneira de fazer a descarga cósmica nas gravações originais do sistema de autolimpeza. Agora entendi. A gente apenas se comunica com o núcleo galáctico para nos ajudar aqui a descarregar todas essas miasmas, né, que pervade toda essa terra e esse universo. Essa é uma pequena mudança na maneira de fazer a descarga cósmica nas gravações originais do sistema de autolimpeza, porque você está iniciando a conexão energética com o núcleo galáctico, agindo como conduto galáctico para que a consciência da galáxia transmita sua energia diretamente através de você e para o planeta. Esta é uma distinção importante porque reforça a noção de que você é o poder que está iniciando o fluxo cósmico. Você não é uma pessoa pequena e fraca pedindo ajuda do núcleo galáctico, mas é um jogador poderoso, incrivelmente importante nesse jogo cósmico de xadrez que está chegando ao fim do jogo, que está chegando ao final. Sem você se voluntariar para ser um condutor galáctico, seria muito mais difícil dissolver a grade de controle escura quando for a hora certa, quando a hora certa chegar. Imagine centenas e milhares de pessoas em todo o planeta perfurando a grade de controle escura e conduzindo uma descarga cósmica diretamente no núcleo do planeta. E essa luz se espalhando para todos que podem recebê-lo. Imagine os mordedores, os controladores correndo freneticamente tentando reparar os buracos na grade de controle, enquanto as pessoas permanecem fortes como condutos galácticos. Por isso que uns tais aliens de Andrômedas querem consertar o ozônio, as camadas de ozônio, né, da Terra. Querem, como se fala, reparar. Por quê? Porque eles têm seus interesses próprios na mente. Apesar das tentativas dos controladores de fazê-los parar e, em vez disso, pensarem em pensamentos medrosos ou tristes. Sei que a ideia de atrair a atenção do mordedor do tornozelo não é muito atraente, e eu certamente preferia relaxar em uma praia no Havaí. Mas o fato é que eles vão interferir em quem está aumentando ativamente sua frequência de consciência. Eles vão aumentar ativamente sua frequência de consciência. Aumentar não, baixar. E eles fizeram isso, e eles fazem isso e eles vêm a fazer isso ao longo da história humana. Sua técnica favorita é enviar um lembrete sobre coisas que estão erradas em sua vida, especialmente se elas puderem distraí-la e culpar alguém por esse problema que de repente está em sua mente. Outros truques sujos de que eles usam são distrações para fazer algo divertido ou algo que você precisa, como ir na bodega, tomar algo, fazer baderna, sair por aí a galfar quer dizer zoar das pessoas, uns homens já barbudos, já velhos, sem moral, sem valores morais, anarquistas, que me dá nojo até, entende? O jogo, Flamengo, Corinthians, sei lá mais o que, esporte, náutico, Santa Cruz, sei lá mais o que. Eu nunca gostei de futebol, nunca gostei de carnaval, eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu e minha mãe. Eu segui a minha mãe nesse lado de ser diferente. Então,
Então, essas pessoas, né, ficam a ver televisão, fazer culto, isso e aquilo. Isso atrai mais a ninhada desses seres, o floco desses seres acá para sugar, trazer badernas aqui. Desde que você pare de incorporar um estado de energia de alta frequência, às vezes eles lançam um ataque psíquico total. Muitas vezes eles tentam entrar em contato com você enquanto você dorme ou faz algo não relacionado ao trabalho energético. Todos esses truques podem ser combatidos, é verdade. Quando você notar esses seres tentando interferir com seus pensamentos, emoções ou energia, comece imediatamente a expandir sua luz interior divina do seu coração, solar plexo, até que ele rodeie seu corpo. Essa luz pura e intensa de seu ser divino superior é doloroso para esses demônios, ou seja, lá alienos, demônios de baixa frequência estarem próximos e eles se afastam. Eu acho que é aí que o mito do vampiro sugador de sangue originou-se, que não suporta a luz do sol vem. Mas nem todos, alguns deles gostam da luz do sol. Então isso não é verdade. E em fato, muitos anos atrás, a Terra era mais fria, não tinha esse calorzão que tem hoje. Se tem esse calorzão também é porque eles querem estar aqui. Desde que eles vieram para cá, eles abriram o portal e o calor imenso veio. Esse sol penetrou mais e mais de calor, porque eles gostam do sol. E sem o sol eles não podem abastecer as suas escamas. As escamas deles é onde estão as chakras deles, né? E se eles não abastecer aquelas chakras, eles não podem obter a vitamina D e até mesmo morrer. Eu posso ficar sem um sol e ainda ter a vitamina D, mas muitas pessoas não podem, entende? Eu posso coletar a minha vitamina D pelos meus ossos e a minha pele, mas muitas pessoas não podem, elas vão precisar da luz do sol. E esses seres também, eles precisam da luz do sol para se abastecer, senão eles podem morrer. Entendeu? Então, o que ele está falando aqui não é bem verdade. E o sugador de sangue, eu já vi vampiros que são de origens astrais orientais, já vi várias vezes, por sinal, já me atacaram no sono, já acordei com presença perto de mim, querendo me esganar, quer dizer, querendo não, me esganando, né, me esganando, e eu sempre lutei com eles. Já tentaram tirar o meu espírito do corpo, porque o espírito está fora, não dentro, e eles tentaram tirar aquele cordão, né, e tentaram tirar o espírito e não conseguiram. Tentaram por alguns segundos e tentaram e foi uma batalha. Eu sempre ficava sentada, eu não me levantava, ficava sentada lutando com eles. Eles puxavam por um lado, eu puxava para o outro, puxava para um lado, puxava para o outro. E aquele negócio, aquela alma, aquele negócio lá parece mais uma borracha quando está saindo do corpo. Ok? Tentaram muitas vezes me matar, muitas vezes eu já perdi o número de quantas vezes eles fizeram isso comigo. Já vieram aqui, vem vampiras chinesas dos cabelos cobrindo os olhos, manta branca. E tentaram também me apavorar, tipo, eu estava saindo com a minha neta, naquela época eu estava com 7 anos, ela estava com 7 anos de idade, e eu saía com a menina nas ruas e a vampira vinha e queria abordá-la. Chamava o nome da menina, vem aqui. Aí a menina, como em transe, ia com ela. Eu queria tirar a menina, mas não podia. Porque quando eu ia me aproximar da menina, eu ficava cada vez mais longe. Eu me aproximava e tinha uma força magnética que me puxava para trás. Sempre, 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 sempre. Que esses malditos, no mundo paralelo, astral, eles são muito poderosos. Por isso que cuidado quando morrem. Tem que tomar muito cuidado mesmo, porque eles são muito poderosos. Mas no corpo físico, eles podem se lascar com a gente. Parece que no corpo físico a gente pode ter mais poder do que fora dele. Então temos que tomar cuidado. Muitas pessoas não sabem desse porém e dessa ciência que eu sei. Que é quando a gente
está fora do corpo que a gente é mais vulnerável, ok? Durante o sono, durante a coma, quando morre, etc. E eles vieram, né, como essa mulher aí, uma chinesa, da pele bem pálida, cabelo bem preto, cobrindo o rosto, e aquela manta bem branca, maldita, tirava a minha neta de mim e eu saía atrás da menina, mas eu não, mesmo que me puxando para trás, uma força magnética me puxando para trás, eu ainda ia para frente. Continuei até chegar assim, um ponto de ônibus, e eu gritava pela menina e a menina seguindo a vampira. Aí elas atravessaram a pista e eu sabia que eu não pude mais alcançar a menina. Foi muito, muito triste. Muito, muito triste. Esses são os métodos, as ferramentas a qual eles usam para te amedrontar. São pesadelos, através dos pesadelos, através das visões tumultuosas, apavorantes assim, entende? Então, o negócio é não ter medo. Hoje em dia eu não tenho mais medo, não tenho mesmo, eu fico com raiva e digo umas coisas para eles e vou embora dormir. No entanto, mesmo quando retirados, esses demônios terão um fino tubo de energia, eles usam um tubo de energia fino conectado a você em algum lugar da sua consciência que eles usarão para enviar energia prejudicial ou desviar essa energia emocional. Isso eu já vi, e foram os Zetas fazendo isso. E eles estavam fazendo isso com as pessoas que estavam morrendo pelo vírus. Eu vi isso em 2014. E os corpos já carbonizados, quando morriam, eram queimados, mas ainda possuíam algumas energias. E eu vi os Zetas reticulis greys, tirando as últimas energias que aquela pobre alma possuía ainda ali no corpo, pulverizado, com um tipo assim de canudo. E é isso que eles estão a referir. E eu ia lá e salvava, a minha missão era para salvar os povos lá. Povos não, as almas. E eu tirava um por um e jogava fora, um por um desses alienos. Peça ao seu núcleo divino que esses seres presentes sejam capturados em esferas de contenção, que são esferas energéticas de luz que os impedem de fugir e se esconder. Em seguida, faça um reembolso de energia para enviar seus tubos e quaisquer outras desconexões que eles formaram em sua consciência de volta a eles. Agora, eu faço isso, e me livrei muitíssimo mesmo. De lá para cá eu estou bem sem eles. Agora, por apenas alguns momentos, não há problema em ficar um pouco zangado ou zangada, como uma maneira temporária de se elevar, sentindo-se impotente. Raiva não ofuscante, mas um pouco de indignação justa por esses parasitas, para esses parasitas estarem mexendo com você, e é bom para interter por um momento. Esse é um passo para se sentir uma vítima desamparada desses parasitas, e é assim que eles querem que você se sinta, com medo, medrosos, pedindo ajuda a terceiros, chorando. É isso que eles querem. Apenas não fique bravo por muito tempo e, em vez disso, trabalhe para aumentar sua frequência. Ficar totalmente calmo e perdoado deve ser seu objetivo final. Mas se um pouco de raiva o ajudar a deixar de se sentir uma vítima dos parasitas, vá em frente. Eu lhe digo isso para que você não se sinta mal de ficar bravo ou brava com esses parasitas por um momento. No entanto, é importante não envolvê-los em um estado constante de raiva, pois essa energia de raiva realmente os alimentará, o que provavelmente não queremos. Isso que eles querem, talvez, né? Uma vez que eles estejam contidos, imagine que você os está agarrando e apertando para fazer-eles liberar a sua energia que eles estão drenando de você. Deixe essa energia de baixa frequência se acumulando à sua frente, depois acerte-a com uma rajada de luz de seu coração, o solar plexus, para purificá-la e transmutá-la de volta a um estado de energia puro
pura e recuperar essa energia de volta ao seu ser. Nesse ponto, os parasitas ficarão chateados e tentarão fazer você se sentir mal consigo mesmo, da maneira que puder. Sugiro que você ria deles e lembre-os de que nunca foram autorizados a tomar sua energia ou escravizar a humanidade aqui. Depois, peça ao ser da galáxia para prendê-los e oferecer-lhes a opção de retorná-los à luz ou serem encarcerados em algum lugar que eles não possam prejudicar ou drenar ninguém nunca mais. Assim espero que eles não sejam os mesmos. No passado eu costumava pegar e soltar como mordedores com esses parasitas, mas as coisas mudaram. Estamos chegando ao ponto em que é hora de remover completamente a influência dos mordedores de tornozelo da Terra e desmontar sua grade de controle escura. Isso significa que não há problema em impedir o ser da galáxia, a galáxia escarcerar esses mordedores de tornozelo e oferecer a eles a opção de começar a curar e voltar gradualmente à luz. Oferecer a ele a chance de curar e retornar à luz é um ponto importante a ser focado. Por fim, tudo no universo provém de uma única consciência divina, mesmo a mais escura dos mordedores de tornozelo. Isso significa que eles acabarão se realinhando com a luz e começarão a sua jornada de retorno à fonte. Então, estamos simplesmente agindo como condutos divinos para ajudar esse processo a se desdobrar mais rapidamente. Os mordedores de tornozelos não verão isso como algo bom devido à falta de empatia, e podemos até tentar fazer com que você sinta que está violando o livre-arbítrio. Com as lástimas dele, temos que vibrar no amor, o que você está a fazer é pecado, blá blá blá. Mas eles podem. No entanto, o livre-arbítrio da humanidade foi rapidamente violada por esses seres parasitas, de modo que não é mais permitido o livre-arbítrio total. As únicas opções que lhes restam são curar e retornar à luz, ou permanecer como estão, enquanto eles encarcerados, impedidos de prejudicar qualquer outra pessoa. Os parasitas não vão desistir facilmente e já estão lutando com tudo que têm. Sua frequência e intensidade aumentadas de ataques contra os trabalhadores da luz e meditadores casuais revelam seu desespero. Eles foram enfraquecidos pela consciência geralmente crescente no planeta e são muito perigosos, como um animal encurralado em um canto. Para que o plano remova a influência da consciência humana para o trabalho, precisamos de um exército de trabalhadores da luz, expandindo sua luz divina interior e agindo como conduítes galácticos, perfurando a grade de controle escura, cheia de buracos, que permite que uma tremenda luz flua para a Terra. Menos o calor. Ninguém merece isso, pelo amor. Se pudermos fazer nossa parte aqui no chão, os membros não encarnados das forças da luz poderão fazer o movimento final e retirar a grade de controle escura desse planeta, resultando em uma elevação instantânea de toda a vida na Terra. Mas eles também gostam de calor, que eles adoram calor. Então, nesse ponto, esse cara aqui está equivocado. Não posso enfatizar como força o quão importante é esse passo em nossa ascensão planetária. Essa grade escura de controle corrompe e sufoca a consciência humana há muitos milênios. Quando é removida junto com os mordedores dos parasitas, será como uma expansão instantânea da consciência para todas as pessoas do planeta. Imagine todos repetidamente livres do lado sombrio da natureza humana, para que a verdadeira glória da consciência humana amorosa possa se expandir dentro dos corações e mentes de todos na Terra. Amém, 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 amém. Nirvana e Éden, e que esses humanos também comecem a pensar melhor. Sejam pessoas do bem e não do mal. E quando digo do bem, não quer dizer também que você tem que ser um advogado, um político ou um médico corrupto, entendeu? Ou charlatão. Eu escrevi sobre isso na minha mensagem de dezembro, como se fosse apenas um exercício de pensamento.
É muito mais do que isso, é parte de nossa jornada de despertar que deve ocorrer. A maioria das pessoas nem sabe o que aconteceu, apenas se sente muito melhor, mais relaxada, mais feliz e pronta para ajudar os outros. Depende de você, se você quiser participar desse nível, e tudo bem se você não quiser ou não puder devido às circunstâncias da sua vida. Eu não recomendaria. Não, porque eles querem sugar a energia coletiva das pessoas. É melhor fazer uma afirmação em massa coletiva para tirar esses vírus daqui do planeta. Se as coisas são energeticamente suaves em sua vida e você não se sente atraída pela ideia de ajudar na limpeza dos mordedores de tornozelo, eu respeito totalmente essa decisão. Esse caminho não é verdadeiramente para todos, então você deve verificar com seu eu divino interior para ver se isso é para você. No entanto, se você quiser aproveitar o momento e aproveitar essa oportunidade para se tornar mais poderoso, compassivo e finalmente mais tolerante, isso pode ser para você. Além disso, se você achar que está enfrentando ataques psíquicos dos mordedores, dos parasitas, já faz parte do confronto final. Se esse for o seu caso, recomendo que você incorpore as técnicas descritas nesse artigo para lidar com mais eficácia com os parasitas. Se você gosta da ideia de fazer parte do grupo que está trabalhando corretamente para remover a grade de controle das trevas do planeta Terra, eu irei recebê-lo na equipe do Galactic Conduit. Para participar pelo menos uma vez por dia, basta fazer o foco, meditação, descrita assim, não, eu não quero isso. Eu fico assim um pouco, com os pés na frente ou atrás, expandindo sua luz divina interior, conectando-se ao núcleo da Terra e ao Galáctico. Declare sua intenção de servir como conduto galáctico e deixe a energia fluir, penetrando um belo buraco na grade de controle escura. Quando esses parasitas aparecerem, contenha gentilmente deles desafios, recupere sua energia deles, as energias que foram tiradas suas, devolva suas maquinações de volta a eles, suas implantações, e faça com que a galáxia os prenda. É importante estar ciente de que os mordedores de tornozelo usam nossas próprias crenças subconscientes como portais, viu? Usa nossas próprias crenças subconscientes como portais em nosso psychic. Toda ferida não cicatrizada em nosso subconsciente é como um ponto de pressão que eles podem apertar para obter uma resposta emocional de nós. Essa é uma das razões pelas quais a limpeza automática é tão importante. Sempre que você lida com os mordedores de tornozelo, depois que aprendê-los, certifique-se de levar algum tempo para descansar as camadas mais profundas dos problemas subconscientes que eles costumavam prender a você, ou as implantações, os hologramas, etc. Em primeiro lugar, os parasitas de tornozelo frequentemente manipulam as pessoas em seu estado de sonho para reinstalar ou fortalecer a programação subconsciente limitante. E é verdade. O medo é sua principal ferramenta para que eles incorporem cenários de hipnótica e requer uma tremenda autoconsciência para se libertar desse sistema mental programado. Todas as noites, antes de ir dormir, invoque seu divino ser interior de seu coração e declare que sonhará com segurança dentro de sua divina luz interior, e também dormir e sonhar com seus ancestrais e sua alma, ancestrais de alma, família de alma. Declare que pretende se lembrar de todos os seus sonhos para poder dissolver quaisquer crenças subconscientes limitantes que são reveladas em seus sonhos. De manhã, dedique 10 minutos para recuperar a energia de quaisquer limitações ou medo expostos em seus sonhos, mesmo que você não consiga se lembrar deles. Dedique alguns minutos para expandir sua luz divina interior, limpar seu campo de energia e começar o seu dia a partir de sua inspiração divina interior. Quanto mais claro você ficar, menos parasitas controladores poderão manipular você em padrões emocionais de baixa frequência. Lembre-se sempre, eu sou o poder que eles desejam.
Em seguida, mantenha-se forte no poder do seu eu interior divino. Brilhe sua luz como 1.000.000 de nós, pois você é muito mais do que você imagina. E em breve saberá, sem dúvida, qual poderoso vocês realmente são. E vai uma dica para tirar essas miasmas. Quando você vê um ataque psíquico, pense. Não pense, diga, afirma. Eu estou em poder. Eu estou em controle. Eu sou a única autoridade em minha vida. Eu estou divinamente protegida pelo o meu infinito ser. Ok? O infinito ser, quem é o infinito ser? É a fonte criadora que criou tudo e todos. Ela não tem definição. Ela abrange tudo que existe. Ok? Não é um homem, não é um Deus com pênis, ok? Não é uma mulher com peito e vagina. Tudo é mentira, tudo é coisas que foram inventadas pela cabeça dos aliens e dos humanos. Então, eu estou em controle, eu estou divinamente protegida pelo o Ser Supremo e a Fonte Suprema. Eu fecho a minha aura e o meu corpo leve de tudo e todos, exceto aquele que me criou, ou seja, o ser divino, o infinito ser, e assim é. Amém.